Eles chamavam ela a lâmina de gelo, uma advogada que nunca tinha perdido. Natalie Morrison estava em seu escritório à meia-noite com um veredito que virou manchete, champanhe fechado, e percebeu que tinha ganhado tudo, mas não tinha ninguém com quem compartilhar. 15 anos de sucesso brilhante, 15 anos de solidão absoluta. Então veio o gala de caridade, um vestido arruinado, um menino aterrorizado de 8 anos e uma aposta que ela não podia recusar. 60 dias vivendo com um pai solteiro e seu filho, provando que ela podia sobreviver fora de seu mundo perfeito. Ela pensou que era sobre ganhar. Ela não tinha ideia que era sobre tudo o que tinha perdido. O que acontece quando a mulher que controla tudo descobre algo que não pode controlar? Quando uma criança pergunta, "Você sabe fazer trança no cabelo?" E ela nem sabe como responder. Limpa na garganta. Natalie Morrison estava sozinha em seu escritório de canto às 23h47. A cidade de Chicago se estendia abaixo dela como um reino conquistado. Janelas do chão ao teto refletiam sua imagem de volta para ela. Terno preto sob medida, cabelo preso em um coque perfeito e brilhante, nem um fio fora do lugar. Ela tinha acabado de ganhar o maior caso do ano. 18 meses de preparação, 3 semanas de julgamento e um veredito que fez a primeira página da seção de negócios do Tribune. Seu telefone zumbiu. Uma mensagem de texto de sua assistente. "Parabéns, Sra. Morrison." Mensagem automática enviada a todos os parceiros. Automática. Ela olhou ao redor do escritório. Vazio. Silencioso. O champanhe que sua firma enviou estava intocado em sua mesa. Não havia ninguém para celebrar. Ninguém tinha ficado para parabenizá-la pessoalmente. Por que eles fariam? Era quase meia-noite e pessoas normais tinham casas para ir, famílias esperando. Natalie tinha uma cobertura no 402º andar, com vista para o Lago Michigan. Ela dirigiu para casa por ruas vazias, entrou no saguão de mármore de seu prédio, onde o porteiro noturno acenou sem calor, e subiu no elevador sozinha. A cobertura estava exatamente como ela a tinha deixado naquela manhã. Paredes brancas impecáveis, luminárias cromadas, móveis que pareciam pertencer a uma revista de arquitetura. A geladeira continha 7 potes idênticos de refeição preparada, cada um rotulado com um dia da semana. O armário continha 43 ternos em tons de preto, cinza e azul marinho. Ela se serviu de bourbon e ficou na janela. Seu reflexo a encarava de volta, e pela primeira vez em anos, ela viu o que todos os outros viam. Uma mulher que otimizara todos os aspectos de sua vida, exceto a parte que a tornava digna de ser vivida. Seu telefone zumbiu novamente. Desta vez um anexo de foto de um número desconhecido. Ela abriu. Era uma foto da faculdade de Direito de 15 anos atrás. 5 amigos no dia da formatura, com os braços um ao redor do outro, rindo. Natalie mal se reconheceu. Sorriso largo, olhos brilhantes, algo solto e despreocupado em sua postura. A mensagem abaixo dizia: "Lembra quando você costumava sorrir? Te vejo no gala amanhã." Arya Richard Hayes, seu maior rival. Eles se formaram juntos, construíram escritórios concorrentes, roubaram clientes um do outro por mais de uma década. Ele era implacável e insuportável. E ele tinha encontrado uma foto que mostrava a Natalie algo que ela tinha esquecido. Ela costumava ser diferente. Ela apagou a mensagem, mas não conseguia tirar a imagem da cabeça. Aquela garota na foto parecia feliz. Natalie olhou para seu reflexo na janela escura. A mulher que a encarava de volta parecia ter ganhado tudo e não sentir nada. Na noite seguinte, ela chegou ao gala de caridade Hearts for Hope, elegantemente atrasada em um vestido de grife que custava mais do que o aluguel mensal da maioria das pessoas. O evento foi realizado no Chicago History Museum. Lustres, quarteto de cordas, doadores ricos escrevendo cheques dedutíveis de impostos enquanto tomavam champanhe. Natalie circulou pela sala com precisão, coletando cartões de visita,
fazendo os comentários certos para as pessoas certas. Isso não era caridade. Era networking com um verniz moral. Ela estava pegando uma taça de champanhe quando algo bateu em sua canela. Uma criança, talvez de 8 anos, com cabelo escuro caindo nos olhos, tinha tropeçado para trás, derramando um copo de ponche de frutas pela frente de seu vestido. O líquido vermelho se espalhou pela seda marfim como sangue e água. Owen, a voz de um homem, urgente, mas não áspera. Natalie olhou para a mancha, depois para a criança que tinha congelado de horror. Eu sinto muito, eu não, o menino gaguejou. Owen, está tudo bem. O homem apareceu, agachando-se ao nível da criança sem hesitação. Ele tinha talvez 30 e poucos anos, vestindo caques e uma camisa polo, mal vestido para o evento. Seu cabelo precisava de um corte, e ele tinha rugas de sorriso que sugeriam que ele as usava com frequência. Acidentes acontecem, amigão. Está tudo bem. Ele olhou para Natalie. Sinto muito. Pagaremos pela lavagem a seco. Está arruinado, Natalie disse categoricamente. O vestido era feito sob medida, insubstituível, e este homem estava se oferecendo para pagar pela lavagem a seco como se isso fosse resolver qualquer coisa. Os olhos do menino se encheram de lágrimas. O homem se levantou, mantendo uma mão no ombro do menino. Owen, por que você não vai encontrar a senhorita Sarah na cabine de pintura facial? Eu estarei lá em breve. A criança saiu correndo e o homem se virou para Natalie com uma expressão que não era bem de desculpas, mas de avaliação. Ele não quis. Ele passou por muita coisa e às vezes fica sobrecarregado em multidões. Talvez você devesse supervisioná-lo melhor, Natalie disse. Algo cintilou nos olhos do homem, não raiva, decepção. Talvez você pudesse ter mais graça. Ele se afastou antes que ela pudesse responder, seguindo seu filho em direção a uma mesa de artesanato onde voluntários estavam ajudando crianças a fazer corações de papel. Natalie ficou ali com o ponche ensopando seu vestido, sentindo-se estranhamente como se tivesse perdido uma discussão que não sabia que estava tendo. Bem, isso foi charmoso. Ela se virou. Richard Hayes estava lá em um smoking perfeitamente ajustado, sorrindo de lado. O que você quer, Richard? Apenas admirando a lâmina de gelo em ação. Sabe, Natalie, eu estava pensando. Você é brilhante em salas de reuniões, implacável em negociações, mas eu me pergunto, você conseguiria sobreviver uma semana no mundo real? Do que você está falando? Um desafio? Seu sorriso se afiou. 60 dias. Viva como uma pessoa normal. Sem cobertura, sem assistente, sem armadura corporativa. Apenas vida. O orgulho de Natalie se irritou. Isso é absurdo. Medo de quê? De viver sem uma máquina Nespresso? De ser humana, Richard disse baixinho. Aqui está a aposta. Você passa 60 dias vivendo com alguém que realmente sabe o que família significa. Você desiste. Você doa 100 mil para a minha caridade. Você fica o tempo todo. Eu dou para a sua. Ela deveria ter ido embora. Deveria ter reconhecido a armadilha. Mas Richard tinha atingido exatamente o nervo certo, implicando que ela não conseguia fazer algo. Certo, diga seus termos. Aquele homem cujo filho arruinou seu vestido, ele serve. Você não pode estar falando sério, a menos que você esteja desistindo. O homem em questão, Ethan, ela aprenderia mais tarde, tinha ouvido. Ele voltou, o menino segurando sua mão. Eu me voluntário, Ethan disse simplesmente. Natalie olhou para ele. Você nem me conhece. Não, ele concordou, mas talvez seja isso que você precise. Alguém que não conheça a lâmina de gelo. Alguém que possa te mostrar o que você está perdendo. Owen puxou a manga de seu pai. Ela pode mesmo ficar com a gente, pai? Se ela quiser. Todos olharam para Natalie. A coisa razoável seria recusar, reconhecer que isso era algum tipo de armadilha, ir embora de qualquer jogo que Richard e este estranho estivessem jogando.
Mas Natalie Morrison nunca tinha fugido de um desafio em sua vida. 60 dias, ela disse. Estarei lá segunda-feira de manhã. Ela não viu o pequeno e triste sorriso de Ethan. Não viu Richard pegar seu telefone para mandar uma mensagem para alguém. Não viu Owen olhar para o pai e sussurrar: ela vai nos ajudar a não ficar mais triste. Tudo o que ela viu foi outra aposta que ela não podia perder. Ela não tinha ideia de que já tinha perdido tudo o que importava. Segunda-feira de manhã, 6h em ponto, Natalie parou seu BMW em uma entrada de carros em Lincoln Park. A casa era modesta, uma colonial de 2 andares com venezianas azuis e uma varanda frontal que envolvia um lado. Brinquedos estavam espalhados pelo gramado. Uma cesta de basquete pendurada sobre a porta da garagem. Pela janela da frente, ela podia ver luz quente e movimento. Parecia todo o clichê suburbano que ela tinha passado a vida evitando. Ela pegou sua bagagem Louis Vuitton, 3 peças combinando que custavam mais do que esta família provavelmente gastava em aluguel, e caminhou até a porta da frente. Antes que pudesse bater, ela se abriu. Ethan estava lá, de moletom e camiseta desbotada da Northwestern, segurando uma espátula. Atrás dele, algo chiara no fogão. Um cachorro latiu. Um Golden Retriever pulou, abanando o rabo. Você está cedo, Ethan disse. Mas ele estava sorrindo. Estou 7 minutos atrasada. Natalie corrigiu. Seus saltos clicavam nos assoalhos de madeira gastos enquanto ela entrava. A casa cheirava a manteiga e café e algo mais. Vida, talvez o tipo de cheiro que vinha de pessoas que realmente viviam em algum lugar, não apenas dormindo lá entre turnos de trabalho. Owen está te esperando desde as 6h15, Ethan disse, conduzindo-a para a cozinha. Ele está muito animado. São 6h da manhã. Por que um menino de 8 anos está acordado? Porque é quando ele acorda. Crianças não funcionam em horários de adultos. Ethan gesticulou para o fogão. Ovos? Eu não como ovos. O que você come no café da manhã? Shake de proteína preparado na noite anterior. Ethan olhou para ela por um longo momento. Certo. Bem, é assim que funciona. O café da manhã é às 7. Owen precisa estar na escola às 8h15, o que significa que saímos às 7h50. Antes disso, ele precisa de café da manhã, dentes escovados, mochila checada. Você vai lidar com a rotina matinal. Eu te darei um briefing sobre as coisas do trabalho durante a ida à escola. Natalie olhou para ele. Você quer que eu prepare um menino de 8 anos para a escola? Eu quero que você entenda como uma vida funciona quando é construída em torno de pessoas reais em vez de relatórios trimestrais. Uma pequena voz veio das escadas. Pai, ela está aqui? Owen apareceu, vestindo pijamas de super-herói, seu cabelo escuro em pé na parte de trás. Ele olhou para Natalie com olhos arregalados e incertos. Oi? Natalie disse. Porque o que mais você diz a uma criança? Você é mais alta do que eu pensei, Owen disse. Então ele passou direto por ela até seu pai. Buddy pode comer bacon? Não, Buddy. Cachorros não podem comer bacon. Isso é idiota. Se eu fosse um cachorro, eu queria bacon. Ethan riu, caloroso e genuíno. E Natalie sentiu como se estivesse assistindo algo através de um vidro. Um momento de afeto fácil que ela não sabia como entrar. Ponha a mesa, Owen. Natalie vai te ajudar. Owen olhou para ela duvidoso. Ela sabe como. Ela vai aprender, Ethan disse. O café da manhã foi um caos. Owen derramou suco, deixou cair um garfo, tagarelou sem parar sobre um projeto na escola. Natalie sentou-se rigidamente, comendo ovos mexidos que não queria, observando Ethan navegar no caos com competência paciente. No carro a caminho da escola, Owen sentou-se no banco de trás, balançando as pernas. A senhorita Peterson diz que estamos fazendo árvores genealógicas. Eu tenho que desenhar a minha. As mãos de Ethan apertaram-se ligeiramente no volante. Isso parece legal.
Mas eu não sei o que fazer com a mamãe. Ela não está mais aqui. O peito de Natalie se apertou. Ela olhou para Ethan, que mantinha os olhos na estrada. Você pode colocá-la na árvore, Ethan disse suavemente. Só porque ela está no céu não significa que ela não faça parte de nossa família. Ok, Owen ficou em silêncio por um momento. Então eu deveria colocar a Natalie nela. Isso é com você, amigão. Ela ainda não parece família, ela é muito quieta. Natalie sentiu isso como um tapa, muito quieta, muito fria, muito do que ela sempre foi. A fila de carros na escola era avassaladora. Minivans e SUVs, pais apressados gritando uns com os outros pelas janelas dos carros. Owen pulou sem se despedir de Natalie, correu em direção ao prédio onde os amigos esperavam. Uma mulher em uma minivan parou ao lado deles. Nova namorada, Ethan? Hóspede temporária, Ethan disse. Longa história. A mulher olhou para Natalie com curiosidade indisfarçável. Depois foi embora. Natalie sentou em silêncio enquanto Ethan os levava de volta para casa. Essa foi sua primeira vez levando-o para a escola? Ele disse finalmente. Como se sentiu? Caos. Sim. Ethan parou na entrada de carros. Isso é paternidade. Bem-vinda ao mundo real, Natalie. Ela saiu do carro e olhou para casa. Pela janela, ela podia ver o cachorro de Ethan deitado no sofá. 60 dias de repente pareciam uma eternidade. No quarto dia, Natalie tinha criado uma planilha Excel codificada por cores para a rotina matinal de Owen. Acordar 6h30, café da manhã 7h, escovar os dentes 7h25, verificar a mochila 7h40, sair pela porta 7h50. Ela a apresentou a Ethan enquanto tomavam café. Ele olhou para ela por um longo momento. Owen não é uma reunião de cliente, Nat. É nisso que eu sou boa. Eficiência de sistemas. O que ele precisa não é eficiência, é presença. Qual a diferença? Ethan apenas olhou para ela. Então ele pegou a planilha e gentilmente a colocou de lado. Naquela tarde, Natalie teve uma teleconferência que se estendeu. Ela esqueceu de buscar na escola. Quando ela se lembrou e correu, Owen estava sentado sozinho nos degraus da escola, sua mochila apertada contra o peito. Ansiedade estampada em seu rostinho. Sinto muito, Natalie disse, parando o carro. Perdi a noção do tempo. Owen entrou no carro em silêncio. Owen, isso não vai acontecer de novo. Ele não respondeu, apenas olhou pela janela. Naquela noite, depois que Owen estava na cama, Ethan encontrou Natalie na cozinha. Ele estava assustado. Eu pedi desculpas. A mãe dele morreu a caminho de buscá-lo na escola. Ethan disse baixinho. Acidente de carro. Quando alguém se atrasa agora, ele pensa... Sua voz falhou. Ele pensa que eles não vão voltar. Natalie sentiu algo se quebrar em seu peito. Eu não sabia. Como você poderia? Você não perguntou sobre ele. Você tem estado tão ocupada tentando otimizar a infância dele que não se deu ao trabalho de entendê-la. As palavras picaram porque eram verdadeiras. Sábado de manhã, Owen estava construindo um elaborado castelo de Lego na sala de estar. Ele estava trabalhando nele por dias. Torres e muros e pequenas janelas detalhadas. Sua dislexia dificultava a leitura, mas o pensamento espacial era onde ele brilhava. Natalie estava trabalhando em seu laptop, com as pernas cruzadas no sofá, absorvida em arquivos de casos. Ela se levantou para pegar café e não viu a estrutura a seus pés. O castelo desabou. Centenas de peças espalhadas pelo chão. O grito de Owen foi imediato e devastador. Sinto muito, Natalie disse. Eu vou comprar um novo conjunto para você. Você não pode comprar, Owen soluçou. Eu o construí. Demorou 6 dias e você apenas... Ethan veio correndo da cozinha. Ele deu uma olhada nos legos espalhados, no rosto devastado de Owen e puxou o filho para seus braços. Podemos reconstruí-lo. Ethan murmurou. Você lembra como fez? Faremos juntos. Natalie ficou ali, inútil, observando este homem confortar seu filho.
observando Owen chorar no ombro de seu pai. Eu a odeio, Owen disse abafado contra a camisa de Ethan. Eu odeio que ela esteja aqui. Ethan encontrou os olhos de Natalie por cima da cabeça de Owen. Sua expressão não era de raiva, era triste. Naquela noite, Natalie não conseguiu dormir. Ela continuava vendo o rosto de Owen, ouvindo suas palavras. Você não pode comprar. Eu o construí. Ela tinha tentado consertar tudo com dinheiro a vida inteira. Mas você não podia comprar o tempo de volta. Não podia comprar cuidado ou atenção ou a paciência que levava para ajudar um menino de 8 anos a construir um castelo peça por peça. Às 10 da manhã, ela desceu de fininho. As peças de Lego ainda estavam espalhadas pelo chão. Ela sentou e começou a classificá-las por cor. O escritório de advocacia de Natalie ligava constantemente. Seu sócio, James Bradford, deixava mensagens de voz cada vez mais urgentes. A fusão tecnológica está desmoronando sem você. Precisamos de você de volta. Ela as ignorou. Em vez disso, ela se viu sentada à mesa da cozinha às 16 horas de uma terça-feira, ajudando Owen com o dever de casa. Sua tarefa de leitura era de 3 páginas sobre Benjamin Franklin. Owen olhava para a página, a frustração crescendo. As letras não ficam paradas. O que você quer dizer? Elas se movem, elas trocam de lugar. Eu sei o que elas deveriam dizer, mas elas não ficam. Seus olhos se encheram de lágrimas. Natalie lembrou de ter lido sobre dislexia. O texto podia parecer nadar ou se mover para pessoas que a tinham. Ela tinha lido sobre isso da mesma forma que lia resumos de tribunal. Fatos para absorver, não experiências para entender. Agora ela olhava para o rosto angustiado de Owen e entendia. Esta era a sua batalha diária. E se eu ler em voz alta, Natalie disse cuidadosamente, e você me diz o que você acha que significa. Owen levantou os olhos, surpreso. Ela leu devagar, pausando após cada parágrafo. Owen ouviu atentamente, depois explicou com suas próprias palavras o que Benjamin Franklin tinha inventado. Por que importava? Você é muito inteligente, Natalie disse, e era sincera. Eu sou burro na leitura. Limpa-lhe a garganta. Você é brilhante em entender. Ler é apenas uma maneira de aprender. Você tem outras. O rosto de Owen se iluminou. A senhorita Peterson também diz isso. Eles trabalharam por 1 hora. No final, o dever de casa de Owen estava feito e algo havia mudado entre eles. Ethan tinha observado da porta. Quando Owen foi brincar com seu cachorro, Ethan sentou-se em frente a Natalie. Obrigado, ele disse baixinho. Eu não fiz nada de especial. Você ouviu? Isso é tudo. Quinta-feira à tarde, James Bradford apareceu na casa pessoalmente. Natalie atendeu a porta e encontrou seu sócio sênior parado na varanda da frente de Ethan, parecendo profundamente desconfortável. Precisamos conversar, Bradford disse. Eles sentaram na sala de estar de Ethan. Bradford empoleirou-se na beirada do sofá, como se pudesse pegar algo do tecido gasto. Natalie, de pernas cruzadas, de moletom e calça de moletom. A fusão tecnológica desabou. Bradford disse. 3 milhões em honorários perdidos. Sarah Chen está agindo. Metade dos seus clientes a quer como advogada principal. Os outros sócios estão fazendo perguntas. Você precisa voltar na segunda-feira ou faremos de Sarah sócia em vez de você? Natalie sentiu as palavras como um soco. 15 anos. 15 anos de semanas de 80 horas. Feriados perdidos. Relacionamentos sacrificados. Tudo o que ela havia construído. Eu fiz um compromisso aqui, ela disse a estranhos. Natalie, esta é a sua carreira, o trabalho da sua vida. Tenho mais 4 semanas. Não temos 4 semanas. Você escolhe. Volte na segunda-feira ou perca tudo. Depois que Bradford saiu, Natalie sentou sozinha na sala de estar. Buddy, o Golden Retriever de Ethan, veio e colocou a cabeça em seu colo. Ela coçou atrás das orelhas distraidamente. Pela janela, ela podia ver Ethan e Owen no quintal brincando de pegar. Owen errava a bola mais do que a pegava, mas toda vez Ethan dizia,
Boa tentativa, amigão. E jogava de novo. Paciente, presente, tudo o que Natalie nunca tinha sido. Aquela sexta-feira à noite foi a exposição de arte da escola de Owen. Natalie não tinha planejado ir, não fazia parte da aposta, não era exigido. Mas às 18h45 ela se viu entrando no carro de Ethan. De qualquer forma, o ginásio da escola primária estava lotado de pais, crianças correndo, obras de arte cobrindo todas as paredes. Owen os avistou e correu. Você veio! Ele agarrou a mão de Natalie sem pensar. Venha ver minha pintura! Ele a arrastou para uma parede onde obras de arte de alunos estavam penduradas em fileiras. Sua pintura mostrava uma casa, venezianas azuis, uma varanda, um quintal. 3 figuras estavam na frente. Um homem alto, um menino pequeno, uma mulher com cabelo amarelo em um terno de negócio segurando uma maleta. Rótulos, papai, eu, Nat. A garganta de Natalie se fechou. Você gostou? Owen perguntou ansiosamente. Um pai por perto disse, sua madrasta deve estar muito orgulhosa. O rosto de Owen caiu. Ela não é minha madrasta. Ela só está ficando com a gente. Apenas a palavra pairou no ar. Natalie olhou para esta pintura onde Owen a tinha incluído em sua família. Esta criança que tinha dito que a odiava 2 semanas atrás, a tinha desenhado em seu mundo. É lindo, Natalie conseguiu dizer. Posso tirar uma foto? Owen assentiu, ainda incerto. Ela pegou seu telefone e fotografou a pintura. Olhou para ela na tela. 3 figuras, uma família. Ela nunca tinha estado no retrato de família de ninguém antes. Naquela noite, depois que Owen estava dormindo, Natalie começou a fazer as malas. Ethan a encontrou no quarto de hóspedes dobrando roupas em sua mala. Você está indo embora, ele disse. Não uma pergunta. A firma precisa de mim. Estou perdendo minha sociedade. O que você está ganhando aqui? Nada. A palavra explodiu. Não estou ganhando nada, Ethan. Não sei como fazer isso. Não sou boa nisso. Queimo o café da manhã e esqueço de buscar na escola e piso em castelos de Lego e eu... A voz dela falhou. Não sei como ser o que Owen precisa. Ele não precisa que você seja perfeita. Ele precisa que você fique. Por quê? Natalie se virou para ele. Por que importa? Ele vai me esquecer em um mês. Você vai encontrar alguém melhor. Alguém que realmente saiba fazer parte de uma família. E tudo isso será como se nunca tivesse acontecido. Você vai esquecê-lo? A pergunta a parou. Ela olhou para sua mala, para a foto emoldurada que ela trouxe de sua cobertura, seu próprio retrato de família de infância. O último antes do divórcio. Ela a tinha escondido por anos, assim como escondeu cada parte vulnerável de si mesma. Eu não sei, ela sussurrou. Então talvez seja isso que você precise descobrir. Ethan disse suavemente. Não se você pode ganhar esta aposta, mas se você quer. Ele a deixou sozinha com sua mala meio feita e sua incerteza. Natalie sentou na cama, olhou para o desenho de Owen em seu telefone, olhou para sua foto de infância. Ela tinha passado 38 anos fugindo exatamente desse tipo de conexão, aterrorizada de que precisar de pessoas a quebraria da mesma forma que o divórcio de seus pais tinha quebrado a Natalie de 9 anos. Mas Owen precisava dela para ler seu dever de casa. A tinha colocado em sua pintura, tinha começado a confiar nela. E ela estava prestes a ir embora. Natalie desfez a mala. Ela não dormiu aquela noite. Sentou-se na janela do quarto de hóspedes e observou a rua. As casas comuns, cheias de famílias comuns fazendo o trabalho extraordinário de amar uns aos outros nas partes difíceis. Às 2h30 da manhã, seu telefone tocou. James Bradford. Não voltarei na segunda-feira. Ela disse antes que ele pudesse falar. Então faremos Sara sócia. Eu sei, Natalie. Eu ajudarei com a transição remotamente, mas ficarei aqui. Eu fiz um compromisso. Ela desligou antes que ele pudesse argumentar. Pela parede, ela ouviu Owen tossir em seu sono. Ouviu Ethan se levantar para verificar. Ouviu o suave murmúrio de
Estou aqui, amigão, apenas um pesadelo. Você está bem. E Natalie percebeu que era isso que ela estava perdendo. Esse era o tipo de sucesso que importava. Não vitórias no tribunal, não escritórios de canto. Este sábado, 2h17 da manhã, Natalie acordou com Owen gritando. Ela pulou da cama, correu pelo corredor. A porta do quarto de Owen estava aberta. O menino estava curvado na cama, chorando, as mãos apertando o estômago. Dói, ele soluçou. Pai, dói tanto. Mas Ethan não estava lá. Ele tinha pegado um turno noturno no hospital, cobrindo um colega cuja mãe teve uma cirurgia de emergência. Natalie estava sozinha. Ela havia negociado acordos de milhões de dólares, havia enfrentado testemunhas hostis, havia encarado salas de reuniões cheias de homens que pensavam que ela não pertencia. Mas ela nunca tinha sido responsável pela vida de uma criança antes. Owen, onde dói? Meu estômago, baixo. Dói muito, Nat. Ela pegou seu telefone e ligou para o 911. Suas mãos estavam tremendo, mas sua voz saiu firme. Clínica. Ela deu o endereço, descreveu os sintomas, permaneceu na linha. A ambulância chegou em 6 minutos. Paramédicos colocaram Owen em uma maca. Natalie subiu ao lado dele, ainda de pijama, sem sapatos, agarrou a mão de Owen. Estou aqui, ela disse. Não vou te deixar. Os dedos de Owen se fecharam em torno dos dela. Estou com medo. Eu também, Natalie admitiu. Mas estamos juntos, ok? A emergência era fluorescente, brilhante, cheirando a antisséptico. Médicos, enfermeiras, perguntas disparadas rapidamente. Você é a mãe dele? Natalie congelou. Não, eu sou... Precisamos do histórico médico familiar. Você tem... Eu não sei. Eu só... O pai dele está no hospital. Ele é fisioterapeuta. Posso ligar... Owen na maca. Tubos em seu braço. Ela é minha Nat. Ela pode decidir. O médico da emergência olhou para ela. Achamos que é apendicite. Ele precisa de cirurgia imediata. Precisamos de consentimento. A mente de Natalie disparou. O telefone de Ethan estava morto. Ele sempre esquecia de carregá-lo durante longos turnos. Ela não conseguia contatá-lo. Owen precisava de cirurgia agora. Esta criança confiava nela para tomar a decisão. Façam, Natalie disse. O que ele precisar, façam. Ela assinou os formulários de consentimento com as mãos trêmulas. Eles levaram Owen. Uma enfermeira lhe deu uma prancheta com mais papéis. Natalie sentou na sala de espera de pijama e pés descalços, rímel borrado, preenchendo formulários para os quais não sabia as respostas. Histórico médico, alergias, ela não sabia. Ela sabia que Owen gostava de Lego e odiava tarefas de leitura e queria ser veterinário. Ela sabia que ele sentia falta de sua mãe todos os dias. Ela sabia que seu café da manhã favorito eram panquecas com gotas de chocolate, mas ela não sabia seu tipo sanguíneo. A ironia a esmagou. Ela tinha passado 4 semanas aprendendo a vê-lo, a estar presente, mas ela ainda não sabia os detalhes práticos que importavam em momentos como este. Ethan chegou 40 minutos depois, tendo recebido a mensagem da enfermeira, tendo dirigido a 80 milhas por hora do hospital onde estava trabalhando. Ele irrompeu na sala de espera, com os olhos arregalados, aterrorizado. Onde ele está? Ele está em cirurgia? Natalie disse, apendicite. Eles disseram que correu bem. Ele está em recuperação. Ethan a puxou para um abraço. Natalie ficou rígida por um segundo. Então desabou nele, tremendo. Você ficou, Ethan disse em seu cabelo. Você ficou com ele. E se eu tomei a decisão errada? E se você tomou a única decisão que importava? Você estava lá. Natalie começou a chorar. Realmente chorar pela primeira vez em 20 anos. Soluços feios e ofegantes que sacudiram todo o seu corpo. Ethan a segurou enquanto ela se desmanchava. 1 hora depois, eles estavam sentados ao lado da cama de Owen. Ele estava grogue da anestesia, pálido,
mais estável. Vocês dois estão aqui, ele murmurou. Estamos ambos aqui. Ethan confirmou. Os olhos de Owen encontraram Natalie. Você veio na ambulância? Claro que sim. Você não foi embora. Prometi que não iria. Os olhos de Owen se fecharam. Ok, bom. Ele adormeceu, segurando as mãos de ambos. Natalie olhou para seus pequenos dedos enrolados nos seus, tão confiante, tão certa de que ela ficaria. Tenho que te dizer algo, Ethan disse baixinho. Natalie levantou o olhar. A aposta nunca foi real. O estômago dela revirou. O quê? Richard me ligou 2 dias antes do gala. Disse que você era brilhante, mas vazia. Disse que você precisava de alguém para te mostrar que havia mais na vida do que vencer. Perguntou se eu me voluntariava para te receber. Ethan a encarou. Os 100.000 já estavam arranjados. Se você ficasse ou fosse, as caridades seriam pagas. Natalie puxou a mão de Owen, levantou-se. Você sabia o tempo todo. Você sabia que era uma armação. Sim, você me usou. Eu te dei uma escolha que você nunca daria a si mesma. Ethan disse. E você escolheu. Ninguém te forçou a assinar aquele formulário de consentimento. Ninguém te forçou a ficar quando sua firma te deu um ultimato. Ninguém te forçou a ler o dever de casa com Owen, ou ajudá-lo a reconstruir seu castelo de Lego, ou vir à sua exposição de arte. Eu perdi minha carreira por uma mentira. Perdeu? Ethan se levantou para encará-la. Ou você escolheu algo real em vez de algo vazio? Natalie pegou suas chaves do bolso, saiu do quarto do hospital, para o estacionamento, dirigiu até a beira do lago, seu antigo lugar para pensar, estacionou e sentou observando o nascer do sol pintar a água de rosa e dourado. Ela pensou em sua cobertura. Vitórias silenciosas, registro perfeito, quartos vazios. Pensou na casa de Ethan. Caos e risadas, a arte de Owen na geladeira, pelos de cachorro no sofá. A forma como o jantar às 6 parecia sagrado porque eles estavam juntos. Pensou em quem ela era um mês atrás. A lâmina de gelo, intocável, inquebrável, sozinha. Pensou em quem ela havia se tornado. Alguém em quem Owen confiava. Alguém que sabia que a presença importava mais que a perfeição. Ela pegou seu telefone, olhou para a pintura de Owen. 3 figuras, uma família. Ela só está ficando com a gente. Mas Owen a tinha desenhado lá de qualquer forma. A tinha colocado em sua família mesmo sabendo que ela era temporária. Tinha acreditado que ela poderia ficar. Natalie fechou os olhos. 15 anos construindo uma carreira. 4 semanas construindo uma conexão. Qual parecia mais real? Ela sabia a resposta. Ela voltou para o hospital, encontrou Ethan na cafeteria bebendo um café ruim, parecendo exausto. Estou com raiva, ela disse, sentando-se em frente a ele. Sei que você me manipulou. Sim, mas eu não estou indo embora. A voz de Natalie estava firme. Não por causa da aposta, não porque eu odeio perder, porque Owen me pediu para ficar, e eu cumpro minhas promessas. Os olhos de Ethan se encheram. Nat, não sei como fazer isso, ela continuou. Não sei como ser o que ele precisa, mas quero aprender, se você me deixar. Queremos que você fique, Ethan disse. Ambos nós, não como uma aposta, não como hóspede, mas como família. Eu não sei o que isso significa. Nem eu, Ethan disse. Não até Emma morrer, não até eu ter que reconstruir tudo. Mas eu aprendi. Aprenderemos juntos. Natalie olhou para este homem que a tinha enganado para confrontar tudo de que ela estava fugindo. Ok, ela disse. Juntos. Eles voltaram para cima. Owen estava acordado, perguntando por eles. Natalie pegou a mão dele. Estou aqui, amigão. Não vou a lugar nenhum. Promete? Ela encontrou os olhos de Ethan, depois olhou de volta para Owen. Prometo. As 4 semanas seguintes se desenrolaram silenciosamente. Natalie renunciou oficialmente à sua firma. Sua sociedade foi para Sarah Chen,
que enviou um breve e-mail profissional aceitando a transição. Natalie não sentiu nada, nem arrependimento, nem segundas intenções. Ela abriu um pequeno escritório na casa de Ethan, Morrison Family Law. Trabalho pro bono, principalmente pais solteiros lutando por guarda contra ex-parceiros com advogados caros. Seu primeiro cliente foi um pai que trabalhava na construção civil tentando obter a guarda compartilhada de sua filha. O advogado da ex-mulher era da antiga firma de Natalie. Eles a desprezaram durante os depoimentos. Natalie os destruiu. Ela ganhou o caso em 3 semanas. O pai chorou quando o juiz concedeu a guarda compartilhada. Abraçou Natalie do lado de fora do tribunal. "Você salvou minha família", ele disse. Natalie dirigiu para a casa de Ethan, que havia parado de parecer a casa de Ethan e começado a parecer um lar, e pensou: é assim que o sucesso realmente se parece. A leitura de Owen melhorou. As sessões noturnas de dever de casa ajudaram. Sua professora ligou uma tarde enquanto Natalie preparava o jantar. "Não sei o que mudou em casa", disse a senhora Chen, "mas o nível de leitura de Owen saltou 15% em um mês. Ele está prosperando." Depois de desligar, Natalie encontrou Owen na sala de estar construindo outro castelo de Lego. Este tinha uma torre rotulada como escritório da Nat, em letras trêmulas. "Para suas coisas de lei", Owen explicou, "assim você pode trabalhar do nosso castelo." Os olhos de Natalie marejaram. "Está perfeito." Ethan começou a falar sobre Emma. Mostrou a Natalie álbuns de fotos, o casamento deles, Owen quando bebê, férias em família. "Eu estava preso." Ethan admitiu uma noite depois que Owen estava dormindo. "Não conseguia seguir em frente. Os pais de Emma tentaram ajudar, mas eu continuava pensando que se mudasse alguma coisa, perderia o que tínhamos. E agora sei que Emma iria querer que continuássemos vivendo. Iria querer que Owen fosse feliz." Ele pegou a mão de Natalie. "Iria querer que eu fosse feliz." "Posso ter pavor?" Natalie perguntou. "De quê?" "De eu estragar tudo. De eu não saber ser o que vocês dois precisam." "Nat, você assinou o consentimento para a cirurgia do meu filho às 3h da manhã de pijama. Você leu o dever de casa com ele todas as noites. Você colocou os desenhos dele na tela de bloqueio do seu telefone." Ethan sorriu. "Você já é o que precisamos." Dia 59. Owen chegou da escola com um projeto. Minha redação de herói. Ele a leu em voz alta no jantar. "Minha heroína é Natalie. Ela não é minha mãe, mas é minha família. Quando eu estava doente, ela ficou comigo. Ela me ajuda a ler, mesmo que eu seja ruim nisso. Ela diz que sou inteligente de outras maneiras. Minha heroína é corajosa porque ela mudou toda a sua vida para estar conosco. Papai diz que isso é amor." Natalie não conseguia falar. Owen olhou para ela ansiosamente. "Está tudo bem?" Ela assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Nat, você está triste?" "Feliz?" ela conseguiu dizer. "Estou feliz." Owen veio pela mesa e a abraçou. Natalie o abraçou forte. Por cima da cabeça dele, ela encontrou os olhos de Ethan. Ele também estava chorando. O dia 60 chegou em um sábado. Natalie acordou no quarto de hóspedes. Seu quarto agora cheio de seus livros, suas roupas, sua vida. Desceu. Ethan estava fazendo panquecas. Owen estava pondo a mesa. Buddy estava implorando por restos. Eles tinham posto um lugar para ela. Sempre faziam agora. Dia 60, Ethan disse. "Sim." "Então, o que acontece agora?" Antes que Natalie pudesse responder, a campainha tocou. Richard Hayes estava na varanda com um fotógrafo e um cheque gigante de $100.000. "Você conseguiu", Richard disse. "Honestamente, estou impressionado." "Parou de ser sobre a aposta por volta do 10º dia", Natalie disse. "Eu sei que esse era o objetivo." Ele lhe entregou o cheque para a caridade escolhida por ela. Natalie o doou para o programa de alfabetização da escola, a Escola Owen, para crianças com dislexia. Depois que Richard foi embora, Owen perguntou, "Então, você vai ficar?" Natalie agachou-se ao nível dos olhos dele. "Owen,
Preciso que você entenda uma coisa. Eu nunca vou substituir sua mãe. Não estou tentando. Eu sei, mas a mamãe gostaria de você. Ela gostaria que o papai fosse feliz. Posso ficar? Natalie perguntou. Seria tudo bem? Owen a abraçou pelo pescoço. Sim. Ethan os puxou para um abraço. Os três ficaram na varanda da frente, abraçados, enquanto vizinhos passavam com cães e carrinhos de bebê e vidas comuns de sábado de manhã. Natalie havia perdido uma aposta e ganhado uma família. Manhã de primavera. A luz do sol entrava pelas janelas da cozinha da casa de venezianas azuis. Natalie estava no fogão virando panquecas. Ela finalmente as havia dominado. Douradas, fofas. Owen disse que eram melhores que as do pai agora, o que fez Ethan fingir estar ofendido. A mesa da cozinha tinha 4 cadeiras agora. A quarta era para quando os pais de Emma visitavam, o que faziam todo domingo. Eles haviam recebido Natalie de braços abertos. Graham diz, você é boa para nós. Owen havia relatado após a primeira visita deles. Na geladeira, o último desenho de Owen, minha família, em letras grandes. 4 figuras agora. Papai, Owen, Nat, Buddy e, no canto, um pequeno anjo rotulado Mamãe no céu nos observando. O escritório de Natalie foi montado no antigo quarto de hóspedes. O nome Morrison Family Law na porta. Ela aceitava 3 casos por mês, sempre para famílias que não podiam pagar grandes escritórios. Ela nunca tinha ganhado menos dinheiro. Nunca tinha se sentido mais rica. Owen desceu de uniforme de futebol. Jogo às 10h. Vocês dois vêm, né? Não perderia por nada, Natalie disse. Mesmo que eu seja péssima no futebol. Especialmente porque você tenta mesmo assim. Owen sorriu e pegou uma panqueca com as mãos. Prato, amigão, Ethan disse, mas ele estava sorrindo. O telefone de Natalie tocou. Ela olhou para ele. Sua antiga firma de advocacia. Sarah Chen ligando. Ela deixou ir para a caixa postal. A mensagem de Sarah. Nós queremos você de volta. Plano de sócia. Escritório de canto. Diga seu preço. Owen olhou para ela ansiosamente. Você está indo embora? Natalie deletou a mensagem. Já estou exatamente onde quero estar. Depois do jogo de Owen, eles perderam por 5-2, mas Owen marcou o seu primeiro gol, e Natalie gritou tão alto que o árbitro pareceu preocupado. Eles voltaram para casa e encontraram os pais de Emma na varanda. Trouxemos o jantar, Graham disse, segurando travessas de caçarola. Eles comeram juntos. 6 pessoas em uma mesa feita para 4. Cadeiras puxadas, cotovelos se tocando, passando pratos, falando uns sobre os outros. O avô de Owen contava piadas terríveis. Graham perguntava sobre os casos de Natalie. A mão de Ethan encontrou a de Natalie por debaixo da mesa. Depois do jantar, enquanto os adultos limpavam, Owen mostrou seu quarto aos avós. Trouxe o castelo de Lego. Nat me ajudou a reconstruí-lo. Ele disse orgulhosamente depois que ele quebrou. Graham olhou para Natalie. Obrigada por amá-los. Eles são fáceis de amar, Natalie disse. Talvez agora, mas você ficou nas partes difíceis também. Naquela noite, depois que todos foram embora, depois que Owen estava dormindo, Natalie e Ethan sentaram na varanda. O mesmo lugar onde tudo isso havia começado meses atrás. Você mudou minha vida, Natalie disse baixinho. Você mudou as nossas. Eu continuo pensando naquela primeira manhã, quando cheguei com minhas malas e minhas planilhas tão certa de que poderia otimizar a vida familiar. Ethan riu. Cronograma codificado por cores. Eu tinha pavor de sentir coisas, de precisar de pessoas, de ser a de alguém. Ela fez uma pausa. A mãe de alguém. E agora? Natalie pensou em Owen chamando seu nome quando ele marcou seu gol. Em ler o dever de casa juntos. Em formulários de consentimento cirúrgico e buscas escolares e jantares de domingo com avós. Agora sei que a coisa mais assustadora que já fiz foi também a melhor coisa.
Ethan a beijou. Suave. Certo. Lar. Lá dentro. Buddy latiu. Owen chamou. Pai, Nat, tive um pesadelo. Eles entraram juntos, sentaram na cama de Owen, enquanto ele descrevia um pesadelo sobre perder um jogo de futebol para dinossauros. Esse é um sonho estranho, amigão. Ethan disse. Bem estranho, Owen concordou. Então a Nat pode ficar até eu voltar a dormir? Claro, Natalie disse. Ela sentou lá segurando a mão de Owen, cantando uma canção de ninar que a mãe de Emma a havia ensinado. Observou esta criança que havia mudado tudo voltar a dormir. Ethan ficou na porta observando. Quando a respiração de Owen se regularizou, Natalie cuidadosamente retirou a mão, começou a se levantar. Owen murmurou, ainda meio dormindo. Te amo, Nat. Natalie congelou. Ethan sorriu. Te amo também, amigão. Natalie sussurrou. No corredor, Ethan a puxou para perto. Você está bem? Natalie pensou em sua vida antiga. A cobertura, o silêncio, as vitórias que não pareciam nada. Pensou nesta casa, neste caos, neste amor. Estou em casa, ela disse, e ela quis dizer isso. Ela havia perdido uma aposta e teve que viver com um pai solteiro. Ela perdeu seu escritório de canto, perdeu sua sociedade, perdeu o registro perfeito, mas ela ganhou o mundo inteiro. Ela ganhou manhãs cheias de risadas, sessões de dever de casa que importavam, uma criança que chamava seu nome quando estava com medo. Ela ganhou um homem que a ensinou que a presença era mais poderosa que a perfeição. Ela ganhou uma família. E no final, Natalie Morrison aprendeu o que ela havia passado 38 anos fugindo. O amor não é algo que você otimiza, é algo para o qual você aparece todos os dias. Mesmo quando é difícil, especialmente quando é difícil, é aí que importa mais.